Olá, meus amigos, imenso prazer dividir esse espaço com vocês. Aqueles que, porventura, ainda não estejam inscritos no nosso canal, peço gentilmente, se você gostar dos conteúdos que a gente publica aqui, se inscreva no canal, você vai receber as notificações de novos conteúdos, novos vídeos, novos bate-papos. A gente sempre vai falar um pouquinho de direito, de política, espero sempre de forma leve, de forma transparente, e que ajude você a criar as suas convicções, as suas ideias sobre os diversos temas que estão postos à mesa. E digo sempre que para que a gente possa questionar, para que a gente possa criticar, para que a gente possa exigir mudança, a gente precisa compreender a regra do jogo. A gente precisa entender que troço, com o perdão da palavra, que troço é esse, especialmente de cadernos normativos. Quando falamos de eleição, o grande paradigma a ser enfrentado é compreender o papel que a Justiça Eleitoral deve desempenhar neste processo eleitoral. Vocês devem se lembrar que no ano de 2014 nós tivemos um momento bem importante de crescimento de visibilidade que o Tribunal Superior Eleitoral teve, que foi quando o PSDB, na ocasião, apresentou algumas ações pedindo a cassação da então candidata Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, e ali, sem qualquer tipo, evidentemente, de juízo de valores quanto ao resultado das eleições, que depois teve um alargamento da discussão quando o então presidente Michel Temer assumiu, divisão de chapa, existência ou não de abuso, provas de delação premiada se podiam ou não ser utilizadas na análise feita pela Justiça Eleitoral em virtude de terem surgido após o início da ação. Então, todas essas temáticas envolvendo as eleições de 2014 trouxe à luz da análise da própria imprensa uma relevância muito grande de protagonismo nessa ocasião que a Justiça Eleitoral teve que desempenhar para equilibrar esse jogo que estava tão acirrado. Vocês devem se lembrar que foi uma eleição muito dura também no período das propagandas e em diversos momentos a Justiça Eleitoral precisou intervir para trazer um pouco mais de urbanidade nas discussões entre os candidatos. É evidente que o calor do momento político ele é sempre natural, mas é preciso ter equilíbrio e um debate propositivo. Mas não é esse, por evidente, o tema que a gente vai conversar hoje. Apenas uma introdução inicial. O tema nosso é a ação de investigação judicial eleitoral. E a Justiça Eleitoral, e aí retomando essa ideia, não deve ser a protagonista do processo. O protagonista do processo é o candidato com o seu eleitor. O protagonista do processo é aquele que constrói soluções para mudança e para transformações e para a transformação da vida das pessoas. E nesse contexto, a Justiça Eleitoral deve ter uma participação de garantia de equilíbrio de condição. Deve ter uma participação de garantir a paridade de armas entre aqueles que concorrem ao pleito. E por um lado, é evidente que aquele que se candidata à reeleição, é evidente que aquele que se candidata com o apoio da máquina pública, como comumente chamamos, vai experimentar um certo benefício frente aos seus adversários, caso essa gestão que esteja em curso e o apoia tenha sido uma gestão positiva. E aí, nesse contexto, a própria jurisprudência da Justiça Eleitoral diz que o candidato da situação, seja ele candidato à reeleição ou que tem o apoio da atual administração, carrega o bônus dessa situação de possuir a máquina pública em seu favor, mas também carrega o ônus das eventuais críticas que a sociedade possa fazer àquela gestão por alguma ineficiência, por alguma promessa não cumprida, e por esse motivo há um entendimento que no caso dos candidatos que são do executivo à reeleição, esses não precisariam renunciar dos seus mandatos para a disputa de uma única próxima tentativa, né? Temos direito a uma reeleição, sem que isso pudesse gerar o desequilíbrio. Então, esse ônus e bônus é suficiente na leitura do nosso entendimento jurisprudencial a garantir que não tem problema, não precisa sair da função que exerce. Pois bem, o dispositivo da lei diz o seguinte: a ação de investigação judicial ela deve ser utilizada para apurar o uso indevido, o desvio ou o abuso do poder econômico ou do poder político. Na verdade, o texto fala em poder de autoridade, mas para que possam compreender, a gente está falando do poder político, ou ainda aqueles que utilizam dos meios de comunicação social em benefício de uma determinada candidatura.
Então, essas são as situações que eu vou utilizar como parâmetros para que este remédio, esta ação, possa ser apresentada. E vejam que quando a gente passa dessa análise do cabimento da lei, eu preciso olhar um pouco mais adiante o que diz a legislação eleitoral quanto a estas condutas. Em que momento, e essa é a interrogação que fica, eu vou ter um abuso de poder político? Em que momento eu vou ter um abuso de poder econômico? E, por fim, em que momento eu vou ter um abuso dos meios de comunicação a ensejar o cabimento desta ação? Antes da gente prosseguir, eu os convido aqui a compreender essa dinâmica do abuso com base no que diz aqui o artigo 37, parágrafo 1º, especialmente quanto a esse abuso dos meios de comunicação. Diz o 37, parágrafo 1º da Constituição, que a publicidade institucional, aquela feita pela administração pública, deve respeitar sempre, como fundamento da sua existência, um caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal do agente político ou da autoridade. Nessa hipótese, quando eu tenho eventualmente aquele que está sendo apoiado pela atual administração abusando das publicidades institucionais, eu estou diante de dois problemas. O primeiro é o abuso do poder político, eu uso do prestígio da máquina, da possibilidade que a máquina me oferece para promover um nome. E quais são esses problemas, portanto? O abuso de poder político e o abuso dos meios de comunicação social, porque eventualmente isso será repercutido, por exemplo, pela imprensa, que pode sinalizar de uma forma muito ostensiva o apoio a uma determinada candidatura. Nessas hipóteses, percebam, a gente pode estar diante de um fato concreto de algo que vai gerar desequilíbrio nas eleições. Vocês devem se lembrar, nas eleições de 1988, se eu não estou enganado, eleição de Lula e Collor, que havia uma grande polêmica. Depois até vocês me corrijam nos comentários se eu acertei o ano da eleição. Havia uma polêmica se a TV Globo teria ou não teria beneficiado com cortes um dos candidatos e que isso teria sido determinante. Se estivéssemos à luz daquela situação em 2020, certamente uma AIGE, uma ação como essa, poderia vir a ser apresentada se ficasse caracterizado que os cortes foram feitos para beneficiar esse ou aquele candidato. Bom, nessa temática, então, de abuso de poder político, de abuso de poder econômico, eu gosto o abuso de meio de comunicação, eu gosto sempre de fazer uma reflexão fazendo uma análise da jurisprudência, porque mesmo que a gente tenha a lei, eu preciso ver como o tribunal interpreta os dispositivos e como os tribunais eleitorais possuem uma grande alternância, exatamente para manter o tribunal sempre oxigenado, eu preciso ver a jurisprudência mais recente, como ela é encarada. Para isso, os convido aqui para uma rápida análise dessas três circunstâncias. Quando eu falo de abuso de poder econômico, o que exige a Justiça Eleitoral para que isso seja fato suficiente a gerar, por exemplo, a cassação de um mandato? E diz o trecho de um voto do Tribunal Superior Eleitoral nesse tema. Aqui um precedente de 2016 que ainda vigora. O abuso de poder econômico ocorre quando determinada candidatura é impulsionada pelos meios econômicos de forma a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito. Vamos imaginar uma situação em que um grande empresário de uma cidade deseja que um candidato qualquer que seja venha a ser eleito e oferece a ele um apoio. E que forma vai ser esse apoio? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou um dono de supermercado e digo ao candidato, veja, eu vejo que você tem boas plataformas, que você defende a nossa cidade, e eu vou distribuir cestas básicas para ajudar as pessoas, e quando entregar a cesta básica, junto eu vou pedir um voto para você. Nesse contexto eu tenho prévio conhecimento do candidato, eu tenho um terceiro que vai investir recursos com finalidade até de uma compra indireta de votos, e eu vou ter como consequência, na realidade brasileira, em que há populações, às vezes, que vivem situações econômicas muito fragilizadas, envolvidas num pedido indireto de compra de voto. Nesse contexto, é claro, uma hipótese de abuso de poder econômico tendente a gerar não somente a cassação do candidato, como também penas de inelegibilidade, eventualmente até multa,
ou outros também crimes de natureza eleitoral desse empresário que cometeu o ilícito de tentativa de compra de voto, por exemplo. Na sequência, quando eu falo do abuso do poder político, chamado pela letra da lei em abuso de autoridade, eu trago um outro exemplo. Configura-se o abuso de autoridade quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre os candidatos. Percebam aquilo que eu disse no início, quanto à posição que deve ser exercida pela Justiça Eleitoral. Ela deve garantir a paridade de armas. Se eu tenho um desequilíbrio entre as armas, eu tenho um fato que pode sim ser investigado e pode sim gerar a cassação de um mandato. Essa é uma hipótese que se conecta ao artigo 73 da Lei 9.504. Repetindo, o artigo 73 da Lei 9.504. E o artigo 73 ele trata das condutas vedadas aos agentes políticos, alguns casos em ano eleitoral, alguns casos no período eleitoral e alguns casos alguns meses antes das eleições. Vejam, o objetivo do legislador, quando fala da necessidade de se evitar o abuso de poder político, é fazer com que seja o agente político próprio, candidato à reeleição, ou alguém envolto das atuações da administração pública, cria situações que gerem benefício ao eleitor ou uma visibilidade maior ao candidato, gerando aí a utilização da máquina em favor de uma candidatura. Pode até ser que não haja, por exemplo, entrega de nenhum bem ao eleitor, mas ela pode indiretamente trazer um benefício a ele e aí, portanto, facilitar a sua comunicação, facilitar a sua forma de angariar novos apoiadores com base nesse ilícito de utilização da máquina. Nessa hipótese eu tenho, portanto, configurado um abuso de poder político. E por fim, eu trago aqui a reflexão de vocês, a hipótese dos meios de comunicação sendo violadores do processo da normalidade de eleições. Diz aqui uma outra jurisprudência. O uso indevido dos meios de comunicação se dá no momento em que há um desequilíbrio de forças decorrentes da exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação em detrimento de outros. Um exemplo, sempre bom trabalhar com exemplo. Um determinado candidato que tem uma rádio numa cidade, tinha um programa durante as eleições, para lá seus programas no período que a lei determina que ele se afaste dessas funções, mas durante o decorrer do processo eleitoral, os comentaristas daquela rádio fazem comentários elogiosos a esse candidato. Vez ou outra ele é chamado a dar uma entrevista e aí, por razão qualquer, não chama os outros candidatos. Nessa hipótese, se eu tenho um conjunto probatório que demonstre que aquele veículo de comunicação agiu em favor de uma candidatura, tenho também a possibilidade de demonstrar a configuração de um abuso. Vejam aqui. Quando a gente faz agora uma análise das consequências após a investigação e após o conjunto probatório, diz o dispositivo da Lei 6490 que não será considerada a potencialidade do fato alterar o resultado das eleições, mas apenas a gravidade das circunstâncias. Então, por exemplo, uma situação em que houve toda esse movimento em favor de uma candidatura, tentativa de compra de voto com doação de cestas básicas, e aí diz na sua defesa o candidato beneficiado, não, na verdade foram 3 cestas básicas só entregues. Isso não gerou um desequilíbrio no pleito, isso não gerou, a bem da verdade, uma potencialidade de alterar o resultado, porque só foram 3 cestas básicas, e a gente está falando de uma cidade com 100 mil habitantes. Aqui nesse ponto, disse o legislador, não interessa o quão potencial foi a conduta para alterar o pleito, mas o quão grave isso é. E logo, uma tentativa de compra de votos, seja ela uma única, 2 ou 3, ela pode sim ter uma gravidade suficiente a uma correção da justiça eleitoral. Mas, nesse ponto, evoluiu um pouco a jurisprudência. E hoje fala-se da necessidade de se compreender todo o regime probatório, todos os fatos precisam ser colocados à mesa, e nessas circunstâncias eu devo analisar do ponto de vista da proporcionalidade e da razoabilidade no momento de decidir. E logo entendeu o juiz da Corte Eleitoral, entendeu o próprio tribunal, que eu não posso sair caçando mandatos, porque há um mais valioso bem que é o voto, que é o sufrágio. O voto é o maior patrimônio do processo eleitoral e da democracia. Por esse motivo,
ainda que a conduta seja grave, eu preciso sopesar a interpretação do dispositivo de lei com a potencialidade, com a gravidade e a proporcionalidade das condutas. É mesmo necessário caçar ou eu posso ter penas alternativas? Bom, esses eram os pontos importantes que eu queria trazer para vocês sobre esta ação e trago aqui para finalizar algumas características que são sempre legais a gente saber, mas para entender de que forma funciona todo o procedimento. Quem pode entrar com essa ação? Outros candidatos, outros partidos políticos e o Ministério Público Eleitoral. Todos eles são legitimados para a apresentação dessa ação. O cidadão comum pode apresentar uma denúncia ao Ministério Público e ele, como fiscal da lei, ter a iniciativa de entrar com esta ação de investigação judicial eleitoral, lembrando que o prazo de propositura desta ação é a data da diplomação. Qualquer interesse numa propositura de ação neste sentido após a data da eleição, não se utiliza mais essa ferramenta. Em algumas hipóteses, nós utilizamos a ação de impugnação ao mandato eletivo, que é uma outra ação e que já nos próximos capítulos a gente vai tratar disso com certeza. Quanto aos legitimados passivos, isso é muito importante, não basta que eu só coloque o candidato no polo passivo. Se eu coloco, por exemplo, um candidato a prefeito e não incluo o vice, eu estou diante daquilo que nós chamamos do direito processual civil, de uma legitimidade, do litisconsórcio passivo necessário, ou seja, obrigatoriamente o vice precisa estar no polo passivo. E por que isso? Porque a consequência desta ação, o remédio que ela tenta resolver e, portanto, curar, o remédio tem o objetivo de garantir a igualdade de condição. Se eu faço a punição somente do cabeça da chapa e deixo o vice livre, ele assumiria o mandato. Por esse motivo, se o vice não estiver no polo passivo, vejam como isso é importante. A ação pode ser simplesmente nem conhecida ou julgada improcedente por ausência de condição mínima da ação, e aquele que agiu ilegalmente, irregularmente, pode inclusive se safar das responsabilidades pelos atos equivocados que cometeu. Então, esse é um ponto muito importante que as pessoas precisam ter atenção quando nós falamos desse tipo de ação. Se o vice não estiver no polo passivo, no caso dos candidatos ao executivo, a ação já pode nascer morta. É evidente que se a ação foi proposta antes do dia da diplomação, eu tenho condição de corrigir isso. Se foi depois, a ação certamente será julgada improcedente. Por fim, há de se dizer ainda que pessoas jurídicas, empresas, não podem figurar no polo passivo, mas sim os seus sócios, e que a competência de julgar essa ação nas eleições municipais começa nas zonas eleitorais, nas eleições estaduais começa no Tribunal Regional Eleitoral e nas eleições nacionais o tribunal de origem já é o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, hoje era tratar um pouquinho desse tema com vocês. Certamente a gente vai ouvir bastante falar sobre o tema das ações de investigação judicial eleitoral, porque estamos agora no período final do processo eleitoral e logo teremos as diplomações e certamente vivenciaremos casos em que a Justiça Eleitoral precisará reparar estes danos que alguns candidatos que não agem com a esperada boa-fé pretendem para alcançar os voos do exercício do mandato pelo voto. Espero vocês no nosso próximo encontro e muito obrigado pela oportunidade deste espaço. Um abraço.